espero que esse microfone dê certo até o final desse vídeo sem ficar enroscando a roupa. Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje, segunda parte aí dos meus vídeos sobre o meu primeiro semestre no reingresso em letras, minha segunda graduação. Sou formada em estudos literários, agora eu estou fazendo a segunda graduação, que é letras. Se você quiser saber sobre a minha primeira graduação, sobre o que eu achei, assim, em termos mais emocionais, vamos dizer, do primeiro semestre dessa segunda, eu já fiz uma playlist com todos esses vídeos sobre a faculdade e você pode acessá-la aqui em cima no cardzinho, ok? Agora eu vou responder a uma série de perguntas que vocês me fizeram quando eu abri um boxzinho lá no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, me siga, eu sempre posto sobre a minha rotina, sobre o que eu estou lendo, sobre literatura, novidades literárias, enfim, é @blogliteraturice. Aproveite também, antes da gente continuar, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com quem você sabe que gosta de ler. Mas enfim, o vídeo de hoje é mais específico, muitos de vocês me fizeram lá perguntas sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre de letras, o que eu achei delas, o que eu li nelas, quais foram os textos, os principais textos, e cá estou eu então para falar sobre matéria por matéria, disciplina por disciplina. Então, bora lá que foi bastante coisa. Foram 32 créditos que eu cumpri. Geralmente as disciplinas de letras que eu fiz tinham lá por volta de 4 créditos cada uma, mas enfim. Na segunda-feira eu tinha uma matéria que era das 10 ao meio-dia e era TL 192, TL Teoria Literária, tópicos especiais em poesia 3 com o professor Marcos Ciscar, que é super renomado, enfim, não vou apresentar muito de cada um dos professores, vou dar os nomes, porque são sensacionais, são profissionais incríveis. E o Marcos Ciscar, ganhador de Jabuti, enfim, ele é um professor maravilhoso, não é a primeira vez que eu tive aula com ele, já tive antes de tradução, ele é um tradutor exímio, e principalmente de poesia. Então eu tive essa matéria de segunda-feira que era voltada para a leitura de poetas, ok? De poesia, né? De poetas. Eu até trouxe aqui a ementa disponibilizada lá no começo do curso, que fala assim, a leitura de poesia moderna voltada para a formação de repertório e para o desenvolvimento da análise crítica, com objetivos. Aqui também a disciplina tem como objetivo a leitura de textos poéticos na perspectiva da formação do repertório e de desenvolvimento da análise crítica. Darão ênfase, então, às leituras ao modo pelo qual a poesia da modernidade elabora e problematiza o estatuto do sujeito. Então nós lemos, olha só, era um poeta por semana e uma seleção de poemas deles. Na primeira semana, Baudelaire, na segunda, Emily Dickinson, na terceira, Arthur Rimbaud, depois Apollinaire, depois Tsvetaeva, que é uma poeta russa, então Marina Tsvetaeva, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Fernando Pessoa, depois Montale, depois Drummond, Celan, Haroldo de Campos, Ana Cristina César e o Tarcos. Então, são muitos, vejam só, a gente viu um pouquinho de cada um deles, foi bem interessante isso, a toda semana entrar em contato com um novo poeta, novo em alguns sentidos, porque Drummond, por exemplo, Fernando Pessoa, a gente já conhece, mas foi bem interessante, assim, de ver em sala de aula, né? Alguns dos textos teóricos, críticos que abordamos, então, O Pintor da Vida Moderna, do Baudelaire, o Estatuto Analítico do Poema, do Antônio Cândido, Estrutura da Lírica Moderna, do Hugo Friedrich, não sei se assim pronuncia também. A gente fica muito na leitura, né? Às vezes a pronúncia é mais difícil de sair. Leitura de Poesia, que é uma organização do Alfredo Bozzi, também um grande teórico aqui brasileiro, da parte de literatura. E nesse livro aqui tem vários textos de vários críticos e teóricos sobre a leitura de poesia.
e do Otávio Paz, O Arco e a Lira. Alguns aqui a gente não abordou em sala de aula, eu que peguei seja da ementa mesmo que ele disponibilizou, o professor, ou, enfim, que eu pesquisei na biblioteca, mas que eu utilizei também para fazer o trabalho final, porque como que foi essa matéria em termos de avaliação? Ele deu um trabalho final. Geralmente, as matérias lá na minha faculdade, que é a Unicamp, voltadas para a literatura, então de literatura, teoria e crítica literárias, elas têm ao final um trabalho final, não tem avaliação durante a disciplina, mas é claro, tem variações, depende do professor, depende da disciplina. Geralmente, na grande maioria das vezes, as matérias de literatura possuem apenas uma forma de avaliação, que é um trabalho final, que é um trabalho bem mais grande, tem mais corpo, dá bem mais trabalho do que se fizéssemos outras atividades de avaliação durante o semestre. Mas ainda assim, eu gosto muito desse tipo de avaliação. É claro que eu sou formada em estudos literários, então eu fui meio que criada desse jeito, eu sou cria de estudos literários. Eu gosto bastante de fazer trabalhos, porque eu com o computador, com os meus livros, tendo a liberdade imaginativa e também de pesquisa acadêmica para ir atrás do assunto e analisá-lo e também vasculhar tudo que já foi escrito ou que eu consigo ter contato, né, com o que eu consigo ter contato. Então eu gosto muito desse exercício acadêmico, que para mim foi bastante enriquecedor. E aqui nessa disciplina foi dessa forma. Então eu fiz um trabalho final sobre um poema, acho que deu 12 páginas, de um poema só do Rimbaud, que é Vênus Anadyomene. É muito legal esse poema, ele quebra com alguns paradigmas da beleza voltada para a figura feminina, então é um observador de uma mulher que se levanta de uma banheira, e ele vai, como que eu posso dizer, quebrando expectativas, porque estamos acostumados a ver a mulher de uma determinada forma, né? Geralmente como os artistas homens as observavam e retratavam. E nesse poema tem uma quebra muito grande de expectativa, que beira o escatológico. Então quem sabe o que é escatológico talvez entenda mais ou menos do que eu estou falando. Enfim, eu recomendo a leitura para vocês. Vão atrás, tá? Aliás, todos os textos, os nomes que eu estou aqui mencionando, se eu tiver como, eu vou deixar ali embaixo, ok? A relação de nome e tudo. Não garanto que eu coloque os textos ali na íntegra para vocês, PDF, essas coisas, porque não são todos que eu tenho acesso, a grande maioria eu li da biblioteca, ou PDF, enfim, vocês entendem? Então não tenho como, tá? Mas o que eu achar e que eu puder, eu vou deixar ali no box de descrição, pelo menos a descrição dos nomes, se eu tiver como, enfim, estarão ali, tá bom? Ok, isso era de segunda-feira. De terça-feira, que era meu dia mais cheio, das 8 às 10 horas, logo de manhãzinha, eu tinha uma matéria que é LA 504, a sigla, né? Vou acabar falando aqui pra vocês, mas enfim, só por termos de curiosidade. Linguagem e Tecnologias, com o professor Marcelo Busato. Foi a primeira vez que eu tive aula com ele. E foi bem interessante essa matéria, na verdade. Ela é muito voltada para as mídias, para o tecnológico, que é algo que hoje em dia a gente precisa se depara com isso, certo? Na sala de aula, no ensino de aluninhos, né, de outras gerações. Por mais que eu seja de uma geração que não tinha muita internet quando criança e teve que lidar com o surgimento dela, é diferente, né, das novas gerações, completamente diferente. Eu estou aqui com o cronograma da disciplina, mas foi uma disciplina bastante assim expositiva. O professor ele levava slides e falava bastante pra gente de tudo que ele conhece, enfim, também é um profissional maravilhoso. Eu assim fiquei embasbacada com a quantidade de informação, de coisa nova e de questionamentos a respeito da tecnologia dentro do nosso cotidiano, no nosso cotidiano, ainda mais pensando na questão de ensino, né? Então, assim, foi uma matéria bem enriquecedora também. E eu estou aqui com alguns títulos de alguns textos que deram base para essas aulas expositivas, e alguns eu até usei para o trabalho final, que foi em grupo. Nós tivemos um trabalhinho no meio do semestre, que era um pouquinho menor, e no final um trabalho maior, que envolveu até mesmo um seminário, mas esse foi em grupo. O primeiro, da metade do semestre, foi individual. Vou citar aqui rapidamente os títulos dos textos e também
os sobrenomes dos autores. A linguagem como tecnologia intelectual e as tecnologias da linguagem, Levi Dascal. Linguagem natural, linguagens artificiais, linguagens computacionais, Fernandes, Vajda. Inteligência artificial e processamento de linguagem natural, Teixeira, Aranha e Passos. Dadificação do mundo e da linguagem, Busato, o professor. Cope Calantzes. Realidade virtual e mídias locativas, Filippo Lemos. Multimodalidade, multimedialidade e remediação. Também do professor, mas com outro autor, de sobrenome Tomasi. Também falamos de hipertexto e hipermodalidade, algo bastante importante hoje em dia, com autoria de Ribeiro. New Media, da narrativa ao banco de dados, Manovic. Mídias sociais, gêneros digitais e conversa em rede, do Machado. Remix, convergência, produzagem, do Busato. E também games e gamificação, foi mais rápido, já estava no final aí do semestre, do Busarello. Essa foi a disciplina das 8 às 10, mas também tinha, logo em seguida, das 10 ao meio-dia, que é Letramentos, o nome da matéria, LA 104, com o professor Petrilson Pinheiro. E foi também, assim, lotadaça de textos. A toda semana tinha pelo menos 2 textos envolvendo seminários. Eu tive que ler um texto em dupla e fazer um seminário em dupla. E cada dia era isso. E vocês verão que essa matéria também acontecia na quinta. Então era de terça e quinta, 2 horários durante a semana. Estou aqui também com a relação de textos. Tem muitos textos aqui que eu não vou lembrar se é autoria feminina ou masculina, tá? Porque é isso, muita coisa mesmo. Acho que deu uns 15 textos por aí. Enfim, nós começamos com letramento e alfabetização, as muitas facetas, da Magda Soares, essa é bem conhecida. Da professora Márcia Mendonça, vocês verão que eu fiz uma matéria também, já falo dela, com essa professora. Um texto Alfabetização e Letramento, Conceitos e Relações. Da Angela Clayman, também bastante importante para a área de letramentos, modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. Do Street, novos estudos sobre o letramento, histórico e perspectivas. E da Marildes Marinho e da Gilcenei Carvalho, o Cultura, Escrita e Letramento. Da Patrícia Capuzzo Rezende, a transmissão familiar da leitura e da escrita, um estudo de caso. Bem bacana isso, de ver a questão da geração em geração, da passagem de conhecimento, ou até mesmo do incentivo ao estudo entre gerações. Também da Angela Clayman, lemos Trajetórias de Acesso ao Mundo da Escrita, Relevância das Práticas Não Escolares de Letramento para o Letramento Escolar. Bonamino, Coscarelli, Franco, Avaliação e Letramento, Concepções do Aluno Letrado Subjacentes ao SAEB e ao PISA. Também o texto Avaliação de Língua Portuguesa do SAEB, da Leitura ao Letramento, de autoria de Gomes. Marta Coy e Cláudia L. Vovio, Homogeneidade e Heterogeneidade nas Configurações do Alfabetismo. Da Inês Signorini, que também é professora lá na Unicamp, Letramento e Inovação no Ensino e na Formação do Professor de Língua Portuguesa, e também Significados da Inovação no Ensino da Língua Portuguesa e na Formação de Professores. Também da Angela Clayman, é preciso ensinar o letramento, não basta ensinar a ler e escrever. De Jordão, Abordagem Comunicativa, Pedagogia Crítica e Letramento Crítico. Farinhas do Mesmo Saco. Da Roxane Rojo, também uma professora lá da Unicamp, Pedagogia dos Multiletramentos, Diversidade Cultural e de Linguagens na Escola. Multiletramentos, então, na escola, é o nome do livro. Do Giovanni Ferreira, Letramento Digital Crítico nas Escolas de Inglês em Escola Indígena de Mato Grosso do Sul. Esse texto foi o que eu tive que ler e fazer um seminário sobre ele. De Santana, Entendendo os Novos Letramentos da Perspectiva Educacional. Foco nas práticas sociais diárias. Aqui, esse texto é do professor, o Petrilson Pinheiro. A Era do Multissinóptico, que novos letramentos estão em jogo? E também dele um texto, o último, Multi-Novos Letramentos em Ambiente Digital. Veja que cobriu bastante coisa a respeito dos letramentos, de alfabetização, enfim. É uma matéria bastante importante para letras, por isso que ela é obrigatória para o primeiro semestre. Gostei bastante de fazê-la, foi bem interessante, apesar de ter, por volta de 6 formas de avaliação. Foi muita coisa. Teve prova, trabalho, seminário, revisão de trabalho, comentário online,
resumo online, tem bastante coisa. Mas foi legal, eu achei assim bastante produtiva. E a última matéria de terça-feira acontecia durante toda a tarde com a professora Daiane, que é a LA001 Libras. Sensacional, gente. Eu já falei um pouquinho de Libras aqui num vlog que eu fiz no semestre passado, da minha rotina em letras. Se você ainda não viu, eu acho que você vai gostar bastante de ver, é interessante. Tá aqui no cardzinho também. E lá eu falo um pouquinho, né, en passant, assim. Gostei muito dessa disciplina, eu acho que é essencial para o professor, né, em sala de aula, para qualquer professor em sala de aula. É obrigatória também, todas essas são obrigatórias, tá? O nome da disciplina, na verdade, é Libras Educação de Surdos. Eu vou mencionar alguns dos textos abordados em sala de aula. Identidade e Cultura Surda, da Graciele Kramer. O grafocentrismo naturalizado, que insiste em normalizar o surdo, da Marida Cavalcante e Ivane Silva. O intérprete de língua de sinais no ensino médio, Ana Dorziati de Mello e Felipe Soares. Avaliação em língua portuguesa para alunos surdos, algumas considerações da Sueli Fernandes. Filosofias educacionais em relação ao surdo, do oralismo à comunicação total ao bilinguismo, Fernando Capovilla. E um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos, da Cristina Lacerda. E esses textos foram bastante interessantes para mim, né, para todos nós, enfim, que desconhecemos essa área, e eu achei que também foi bastante produtiva essa matéria. No geral, vocês estão vendo, foi bastante produtivo, né, meu primeiro semestre aí. Na quarta-feira, eu tive duas matérias, uma de manhã e uma tarde. A de manhã, das 10 ao meio-dia, foi também com o professor Marcos Ciscar, de escrita criativa de poesia. Gente, poeta por um semestre, mais ou menos. Eu tive que escrever praticamente toda semana, pelo menos um poema, e foi essa basicamente, assim, a gente usou a bibliografia da matéria de segunda também, mas foi muito mais de colocar a mão na massa. No final, a avaliação foi essa, assim, foi um relatório, né, que eu tive que escrever a respeito dessa criação, de como foi o andamento da disciplina, tudo, e também toda a compilação de todos os poemas que eu produzi. Foi legal, foi bem interessante, mas eu achei que, assim, é claro, eu não me sinto confortável, principalmente no começo, porque eu nunca tinha escrito poesia, alguns poemas, sim, mas nada, né? Enfim, não tenho tanto conhecimento de poesia. Mas eu acho que eu tive muita vontade esse semestre de ter mais contato com a poesia. E não apenas ler, mas escrever poesia, eu acho que me deu mais essa intimidade com esse gênero. Então, pra mim foi muito especial. Mesmo, assim, tô sendo bem sincera, tá? Foi difícil, porque é esquisito escrever poesia. Hoje em dia a gente não lê direito, a gente não indica, não conversa sobre isso. Então sim, é mais difícil, até mesmo para ler. Imagine para escrever, né? Mas foi legal, me tirou da zona de conforto e me fez, sim, me aproximar mais da poesia, né, esse interesse meu que eu já tinha. E de tarde, das 4 às 6, então eu tive uma janela bem grande, na verdade eu tentei das 2 às 4, a turma das 2 às 4 de latim, mas eu não consegui, lotou e me colocaram para das 4 às 6, tive que ficar esperando, enfim, mais tempo lá na faculdade, que é em outra cidade. Se vocês não sabem, eu moro em Jundiaí e a faculdade é em Campinas, né? Mas enfim, a professora Isabela Tardim Cardoso, eu acho que é Tardim que fala, nós utilizamos o livro Aprendendo Latim, que ela mesma foi uma das tradutoras, e ele é do escritor Sidwell, pelo que eu lembro. Já comentei um pouquinho no vídeo que eu postei semana passada de que, assim, eu não gostei tanto de latim, o que foi bem triste pra mim, porque eu estava desde 2015 esperando por essa matéria, mas tudo bem, tá tudo bem quanto a isso, assim. Passei por ela porque foi obrigatório e eu queria conhecer a língua, mas provavelmente eu não vou continuar. E por fim, de quinta-feira, porque de sexta eu consegui não pegar matéria, assim como nesse... Não, mentira. Nesse semestre eu tô fazendo matéria da pós, mas essa é outra história, depois eu falo pra vocês. Mas, enfim,
consegui não pegar matéria de sexta, então de quinta eu tive mais 2 matérias. Então, das 8 às 10, a continuação de letramentos com o professor Petrilson, e das 10 ao meio-dia, uma matéria que é LA 405, Seminários de Ensino de Língua Portuguesa, com as professoras Márcia Mendonça e Jaqueline Barbosa, ambas maravilhosas. Eu acho que essa foi a disciplina que eu mais gostei, e conversando com os meus colegas de letras que entraram esse ano, eles também gostaram mais dessa, foi a que eles mais gostaram, assim, porque foi bastante interessante. Então ela chama Seminários em Ensino de Língua Portuguesa e a gente conversa muito sobre o que é ensinar língua portuguesa. É uma discussão muito, muito bacana para início, para dar um start, sabe, na nossa formação. Achei fundamental. É uma nova matéria no catálogo de letras lá na Unicamp. Ela não existia anteriormente, ela começou a ser ofertada esse ano. E alguns dos textos que abordamos, então: Concepções de Linguagem e Ensino de Português, do João Geraldi. Também dele, Construção de um Novo Modo de Ensinar e Aprender a Língua Portuguesa. E daí nós fomos para uma parte do curso sobre gêneros, né? Então, Gêneros do Discurso, um texto do José Fiorin, que fala bastante, uma introdução, na verdade, ao Bakhtin. E daí nós fomos ler o Bakhtin. Muitos de vocês aí da área de letras, literatura, conhecem, já ouviram falar e até mesmo já leram Bakhtin. Os Gêneros do Discurso, também é o mesmo nome, né? E por fim, nós lemos um livro que é do Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico. Interessantíssimo, maravilhoso. É um tipo de preconceito que a gente tem a rodo, mas a gente não discute sobre ele, que é o preconceito linguístico, essa questão de você não sabe falar português, enfim. Tem toda uma discussão sobre o que é o português, e daí, pra gente aplicar em sala de aula, é maravilhoso. É um livro, gente, que quem não é da área, quem não está na licenciatura, enfim, não está em letras, vai gostar de ler. É bem, vou usar a palavra, acessível, mas eu tenho certeza, assim, que seria bem legal todos nós brasileiros lermos. Não é denso, na verdade é bem legal. E eu acho que foi isso, gente. Além disso, eu fiz uma matéria de investigação científica que vai dar na monografia lá na frente, no final de letras, que eu já tô fazendo agora. É de orientação, eu tô num grupo de literatura marginal com a professora Daniela Birman, que eu já tive aula na primeira graduação em estudos literários, ela é professora de teoria literária, e também já trabalhei com ela como monitora, enfim, eu estou no grupo dela de pesquisa, estou adorando também, mas sobre isso eu comento lá na frente, tá? Porque eu acho que é um pouquinho cedo, é uma coisa bem inicial de pesquisa, mas foi muito legal meu primeiro semestre, apesar de cansativo, porque eu trabalho, né, eu já falei um pouquinho disso no primeiro vídeo, no vídeo que eu postei semana passada. Mas, cara, é um prazer enorme, sabe? É uma puta oportunidade, é um privilégio, na verdade, conseguir ter essas aulas com essas pessoas, com esses professores, nessa instituição que, sim, eu reconheço, é renomada, enfim, eu me sinto muito privilegiada. É maravilhoso, apesar de todos os poréns, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, eu sei que é muita informação, mas justamente por isso eu não fiquei destrinchando cada um dos textos, enfim, eu sei que eu falei muito rápido, vou tentar realmente deixar as informações ali no box de descrição, espero que eu consiga deixar tudo certinho, vou adicionando caso falte algo, e se faltou alguma explicação ou te surgiu alguma dúvida, deixa aqui no box de descrição, assim que der eu vou responder todo mundo, não no box de descrição, desculpa, eu tô ficando até confusa de tanta informação, nos comentários, assim que der eu respondo vocês, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê num próximo, um grande beijo pra vocês e até lá, tchau, tchau!